O resto do pessoal. Então, eu até mandei um alô no grupo. Hoje, nas duas primeiras aulas, foi a mesma coisa. Demorou um tempinho para a pessoa começar a entrar. Ô, Vitor, eu não consegui entender o que você falou, tava meio cortando. E eu tô brigando aqui com o meu computador porque tava com um monte de coisa aberta, e aí eu tô tentando fechar e tá travando. Repete, você mandou uma mensagem e ninguém recebeu? Eu cheguei a dar um toque no pessoal, aí teve algumas pessoas que visualizou, mas até agora não. Mas nas duas primeiras aulas também foi assim. Demorou. Entendi, o pessoal já tá meio que devagar. É, Tá, deixa eu só me acertar aqui com os arquivos que estão abertos, e aí a gente começa mesmo, só nós, tá bom? Bom, vamos começando, né? E se aparecer mais alguém, tudo bem, se não, depois a gente coloca essa aula gravada lá no portal, de qualquer forma. Então, boa noite, oficialmente, vamos continuar com o nosso assunto aqui da Quali. Na aula passada, a gente terminou a aula falando ainda dos exercícios, né, de equilíbrio, que são exercícios que estão na nossa lista, e eu coloquei hoje uma atividade no portal, que é a primeira atividade online, e que tem, então, o foco exatamente nesse início de conteúdo. Então, é uma revisãozinha de equilíbrio, um pouquinho ainda da parte dos ácidos e bases, e alguns exercícios como esses que a gente acabou de fazer nas últimas aulas, que são de resolução para encontrar a constante do equilíbrio, ou então para determinar as concentrações no próprio equilíbrio, tá bom? O último exercício que ficou na aula passada foi o exercício 11, né, que a gente não terminou, a gente deixou aí para correção, né, e você justamente foi me enviar esse exercício logo após o encerramento da aula, né, não teve outras pessoas que me encaminharam a resposta,
Só a Bruna que enviou hoje, durante o horário aí da nossa primeira aula, né? Então, só para constar a correção, apesar de eu já ter até postado lá no portal, então, só para constar, eu vou compartilhar aqui a correção desse exercício, né, para ficar tudo certinho. E vou falar o que a gente precisa fazer agora sobre o resto do conteúdo. Então, aqui, na verdade, é o mesmo esquema, eu usei exatamente o mesmo modelo aqui de correção de exercícios, né? Então, aqui a gente tem uma reação química, essa reação é do N2O4 se decompondo em NO2, tudo no estado gasoso. Aí, aqui, ao invés de ter a concentração em mol, a gente tem uma massa do reagente e tem uma quantidade total da mistura gasosa no equilíbrio. Então, aqui, na verdade, a resposta foi feita da mesma forma dos outros exercícios. Primeiramente, escrevendo a reação, depois escrevendo a própria constante de equilíbrio, o formato da constante de equilíbrio, nesse caso, concentração do produto elevado ao quadrado dividido pela concentração do reagente, e aí a tabela para acompanhar a própria reação química. Então, no tempo zero, a gente tem 1 mol do reagente, já que a massa que foi colocada foi 92 gramas e a massa molar é 92 gramas, então aqui a gente tem 1 mol. Temos no início da reação 0 de produto, né, como em todas as reações químicas. Aí a gente fez aqui o que reage, então 1 menos x, e o que produz seria 2x. Então, no equilíbrio vai ter 1 menos x, e no que seria aqui produto seriam 2x produzidos, então no equilíbrio tem 2x. Aí a gente monta a equaçãozinha para resolver, já que é dito que a mistura no equilíbrio tem 1,2. Então, seria essa soma do que tem no equilíbrio, então 1 menos x mais 2x igual a 1,20. Resolvendo aqui, a gente vai ficar, então, com x, e a gente vai ficar aqui, então, com x igual a 0,20, né? Então, passando aqui, menos x mais 2x vai dar x, 1,20 menos 1, passando 1 para cá, vai dar, então, 0,20. Então, o x vai ser 0,20, e essa é, para que a gente possa calcular aqui, calcula a quantidade em mols que dissociou, então, o que reagiu foi 0,20, né? O que sobrou foi 0,8, ok? Do que seria o nosso reagente. Então, essa, só para completar, seria a resposta desse exercício, certo? Deixa eu ver aqui, né, que fez um barulhinho. Ah, então o Lucas também apareceu. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Alguma dúvida no exercício 11? Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Naquele primeiro momento, na nossa última aula, pareceu que ele era diferente, mas na verdade é bem fácil, é só usar as informações do próprio exercício e resolver do mesmo jeito que a gente fez os demais exercícios. Correto? Então, tá bom. Daí, se a gente der uma olhada aqui na lista, então vocês vão ver que são exercícios parecidos, né? Nós fizemos até o 11. E nos demais aqui, a gente tem basicamente a mesma situação. Então, fica
de tarefa para vocês, e aí vocês podem tirar dúvidas, né, do que for necessário aí, até o exercício 19, tá? Então, a gente teria aí como primeira parte da tarefa, né, para fazer aí da lista de exercício até o exercício 19, ok? E vocês vão perceber que o que tem na avaliação, então, online 1, é exatamente esse primeiro pedaço dessa lista até esse foco que está sendo discutido até o exercício 19 mesmo. Tá bom? Certo, pessoal? E aí eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, quer dizer, mudar a gente não vai mudar, mas eu queria aqui mostrar um outro aspecto que a gente vai discutir também sobre os equilíbrios, só que agora focando um pouco mais especificamente no assunto central da própria quali, que é a separação de elementos químicos que a gente vai ter em uma mistura e esses elementos químicos, então, presentes em uma solução. A separação baseada em reações químicas, ela vai depender justamente dos equilíbrios em solução, envolvendo os íons, né? E ela vai ser controlada por adições de pH, controle de pH, por alterações de equilíbrio, devido à temperatura, devido a alterações de pressão, e é o que tem, então, nesse materialzinho aqui, que eu também enviei para vocês, tá bom? O primeiro ponto aqui dessa apostila é, mais uma vez, fazer aquela divisão das nossas espécies, né, que vão se apresentar em solução aquosa, e que podem ser, então, eletrólitos, não eletrólitos, e dentro dos eletrólitos, fortes ou fracos. Porque toda essa base das reações em solução aquosa vai depender de como os elementos que a gente coloca vão se comportar. Posteriormente, a gente vai ver que também vai depender se vai haver a formação de precipitados ou se vai haver a formação, então, de complexos solúveis. Mas, no primeiro momento, né, o que importa é a adição dessas substâncias químicas em solução e o que vai acontecer com elas. Se elas vão dissociar parcialmente, se elas vão dissociar totalmente, ou se elas não vão dissociar e não vão liberar íons. Então, aqui tem essa mais revisão de novo, né, sobre o assunto dos eletrólitos e também sobre o grau de ionização desses eletrólitos, quer dizer, quanto mais fortes os eletrólitos forem, maior o grau de ionização, e a gente vai estar comparando, então, a quantidade dissociada em relação à quantidade total. Ok? Entre as reações químicas que podem acontecer nessas espécies em solução, a gente vai se concentrar na ionização, que é a reação que vai conduzir à formação de íons, a complexação, que vai ser essa reação que vai formar, então, complexos, e esses complexos vão ser solúveis, e as reações também de óxido-redução. Além disso, a gente pode ter, então, as reações que vão formar precipitados, que são as reações de precipitação. Então, eu queria que vocês aí ajudassem, né, e escrevessem um exemplo de reação de ionização, um exemplo de uma reação de complexação e um exemplo de reação de oxirredução. Pode ser? Então, vou aumentar aqui um pouquinho. Então, me ajudem, né?
e escrevam aí exemplos para cada um desses tipos de reações. Certo, então ionização, o Vitor escreveu HCl, tem ionização, na verdade, na forma de dissociação completa. Óxido redução, o Lucas colocou aqui a reação de troca de elétrons, né, entre o zinco metálico e o cobre 2+, e está faltando uma complexação. Alguém? Complexação?
Ok, pode ser. Pode ser também a formação do diamin prata, né, que é uma reação comum de complexação que a gente usa para identificar a prata no grupo 1. Pode ser a formação, então, de outros complexos solúveis que separam o grupo 3, né, entre a parte que forma hidróxidos que precipitam e a parte que formam, então, complexos, né, que vão permanecer solúveis. Então, a gente tem aí alguns exemplos de complexação. Então, eu estou preparando aqui do ladinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, um resumo, né, desse pedaço que a gente está fazendo aqui. Então, estou aqui preparando esse resumo da nossa aula de hoje. Então, aqui, primeiro eu coloquei a correção dos exercícios, então, a tarefa é fazer até o 19 da lista. Aí, a gente foi para a apostila de equilíbrios, que trata da separação de cátions e ânions. Aí, a gente tem uma revisão aqui de eletrólitos e não eletrólitos. As principais reações que são envolvidas na química analítica qualitativa, então, ionização, complexação e oxirredução, e o grau de ionização de eletrólitos, que a gente vai fazer daqui a pouco. Aqui, nos exemplos das reações de ionização, eu coloquei a água com a sua autodissociação. Aí, aqui, para exemplo da nossa reação de óxido, redução, a gente pode estar colocando essa reação que o Lucas usou. A gente pode estar colocando a reação do permanganato, a gente pode estar colocando a gente pode estar colocando deixa eu ver primeiro aqui o que está acontecendo. Pronto. Então, a gente pode colocar reações com iodo, que também são comuns na área da química, né, para fazer separação. E também titulações de oxidação. E temos vários exemplos também com o ferro e com outros metais. Mas eu estou colocando, então, essa reação aqui do zinco e do cobre. Formando cobre metálico nessa reação aqui. E, por último, complexação. Eu vou colocar a reação que é usada na marcha analítica, tá bom? Que é de formação do complexo com a prata. Esqueci que eu copiei depois.
Então, aqui, a formação do complexo solúvel de amim prata, fazendo com que o nosso sólido aqui de cloreto de prata se dissolva. Ok? E aqui, como faz parte do nosso roteiro da própria apostila que eu estava mostrando para vocês, eu queria também recapitular o grau de ionização. Então, como que a gente calcula a quantidade de partículas que vão estar ionizadas em uma solução, para que a gente possa classificar os eletrólitos como mais fortes ou mais fracos. Então, aqui vamos usar um exemplo, tá? Vocês deram uma olhada na listinha que eu coloquei como atividade? Eu dei uma olhada. Tá facinho e tem, então, esse pedaço aí sobre ácidos e bases, cálculo de pH. Eu estava até meio receoso, não com a matéria em si, mas é que já era quarta-feira e ainda faltava 3 professores para entregar a atividade. Agora faltam 2. Mas a gente não tem data específica, né? É, porque eu lembro de terem comentado que ia postar na segunda e ia ter até domingo, né? Mas Não, dando um prazo além de domingo, tá ótimo. Era só por isso mesmo. mas a gente nas atividades online, a gente tem uma flexibilidade maior, né? Então, talvez por isso nem todo mundo colocou ainda. Então, aqui eu só estou repetindo a própria fórmula, né? Para a gente poder fazer um exemplo. Não tá dando muito certo aqui usar o negócio. Eu quis deixar as 2 setinhas aqui, mas elas estão atrapalhando a minha vida. Bom, então aqui também para completar, só essa revisão aqui também, vamos fazer um exemplo desse cálculo aqui. Depois, no final, eu arrumo essas setas.
Então, façam aí rapidinho, né? O cálculo do grau de dissociação do ácido acético e do hidróxido de amônio, que são dois eletrólitos fracos, considerando uma solução 0,05 mol por litro, ok? Então, só para a gente concluir esse pedaço também. É 0,05. Isso. Pronto? Fizeram? Terminei o do ácido. Ok. Vamos esperar mais um minutinho, então.
Vai dar o mesmo, não é? Exatamente. Como as constantes são iguais, né? Então, nós temos a mesma quantidade. Quanto que deu a dissociação? Deu. Ah, não, esqueci de multiplicar por 100. Você tem que dividir e multiplicar por 100. Isso se for em porcentagem, então é isso, multiplicando por 100. Em porcentagem seria 1,89% aproximadamente. Isso, aproximadamente 1,8 já basta. Então, eu fiz aqui. E o Lucas? Lembra como faz, Lucas? Não lembra? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, deixa eu aproveitar, né? Então, a gente tem que calcular a quantidade que dissociou para poder dividir pela quantidade total. Então, aqui, colocando esse exemplo que eu pedi para vocês, calcular o grau de dissociação do ácido acético, a gente tem aqui uma solução que é 0,05 mol por litro. Então, essa é a quantidade total. E aí, eu preciso, então, calcular o quanto dissociou. Para calcular o quanto dissociou, que é o que eu vou colocar aqui no numerador dessa fração, eu primeiro escrevi a equação do próprio ácido dissociando, e para calcular a quantidade de moléculas dissociadas ou de partículas ionizadas, a gente precisa usar o K do equilíbrio. Então, para calcular, é preciso desse K, né, que representa o equilíbrio, já que o K vai ser a concentração de produtos multiplicados dividido pela concentração de reagente. Então, o mesmo conceito que a gente estava usando, só que o Vitor, pelo jeito, fez a conta sem aproximações matemáticas. Eu fiz a conta aqui, considerando, então, uma aproximação matemática, onde eu descartei o menos x, já que se eu montar a tabela, eu vou ter a quantidade de reagente como 0,05, e no equilíbrio eu teria 0,05 menos x, enquanto aqui formou x e x, correto? Certo? Certo. Então, eu pulei, né, essa etapa, mas aqui a resposta a gente vai calcular exatamente como a gente fez os outros exercícios. Então, aqui seria a quantidade inicial, aqui seria 0, 0. Então, deixa eu colar aqui uma tabelinha. Essas tabelinhas também não funcionam quando eu tento colar. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso para cá. Então, aqui eu teria os mesmos passos dos outros exercícios. Então, ó, deixa eu ver se não funciona. Não funciona. Eu não sei por que tem coisas tão difíceis aqui. Eu vou parar de usar pelo PowerPoint. Acho que agora funciona. Não, não funciona. Então, imaginem que eu fiz aqui a tabela, né? Então, eu vou ter no tempo 0,
concentração do ácido. Zero, 0,05, e a concentração, então, de H+, igual a 0, e a concentração do AC- também igual a 0. Quando a gente reage, então aqui eu vou ter 0,05 menos x, e aqui eu teria x e x. Então, eu coloquei aqui no equilíbrio, né? Já que no equilíbrio a gente sabe que vai ser concentração de produto vezes concentração do outro produto dividido pela concentração então, concentração do H+, vezes AC-, dividido pela concentração do ácido acético. Aí aqui o K eu conheço, então 1,7510 é menos 5. E aqui eu coloquei x e x, né? Então tem x e x aqui, dividido por 0,05 menos x. Mas eu fiz a aproximação, então, de que o resultado que eu vou obter para x, ele é tão pequeno, então aqui é 10 a menos 4, que a hora que eu subtrair desse número, que é 10 a menos 2, o erro vai estar somente na terceira ou quarta casa decimal. Então, eu, na verdade, descartei aqui. Você fez com Bhaskara ou você fez também com aproximação matemática, Vitor? Eu fiz com aproximação, só que aí como eu fui usando aquele recurso do valor anterior da calculadora. Sem arredondar aqui, você disse. Isso, aí Tá. deu o valor mais extenso. Tá bom. Mas, de qualquer forma, o erro, então, ia dar somente aqui, ó, na quarta casa decimal. Terceira ou quarta casa decimal. Então, não vale a pena, né? Porque aqui é menos 2 e aqui é menos 4. Ok? Então, eu fiz a aproximação, descartei o menos x, resolvi aqui, achei x. X representa a quantidade que dissociou, porque é a quantidade, então, de H+, e de AC-. E agora eu consigo calcular o alfa. Alfa vai ser, então, o nosso x, que é a quantidade dissociada, dividido pela quantidade total, que é o 0,05. Então, aqui eu vou ter 1 grau de dissociação, que é de 0,0187. Colocando em porcentagem, eu vou ter o valor aqui de 1,87%. Ok? Então, é só para mostrar que, na verdade, o próprio grau de dissociação, a gente vai calcular da mesma forma que todos os outros exercícios, sempre envolvendo, então, a resolução do equilíbrio com as constantes do equilíbrio aqui, no caso, que é uma constante de dissociação de ácido. Tá bom? Se eu perguntasse qual o pH, então era só usar o menos log dessa concentração aqui de H+, e também eu poderia fazer exatamente com a mesma resolução. Eu pedi para fazer com o hidróxido de amônio também, mas como o Kb vai ser idêntico ao Ka do ácido acético, a quantidade dissociada, no caso do eletrólito fraco, que é a nossa base fraca, o número de partículas dissociadas vai ser igual, e aí a gente vai ter a mesma porcentagem de 1,87%. Ok? Então, nem
nem precisa fazer, mas se for fazer aqui, só para cumprir o exemplo, coloca a reação, então, da base e a forma de cálculo vai ser a mesma. Tá bom? Certo? Perguntas? Tranquilo? Bom, então, continuando aqui, peraí, aqui, na nossa apostila, a gente vai chegar num assunto novo, que é agora o nosso próprio equilíbrio, só que agora olhando a constante de equilíbrio, não de maneira termodinâmica, mas sim, então o equilíbrio químico, ele vai ter essa relação de concentrações, a gente já sabe. A gente já sabe que a partir da constante, a gente consegue determinar se a reação está deslocada mais em direção ao produto ou em direção a reagentes. Então, se o K é maior que 1, eu vou ter um deslocamento para a direita. Se o K é menor que 1, eu vou ter um deslocamento para a esquerda. E a gente sabe que no equilíbrio, a gente tem, na verdade, uma situação dinâmica, aonde a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa se igualam, tá? Aí a gente tem a própria lei do equilíbrio, né, que vai ser escrita com as concentrações. E agora sim, um ponto aqui diferente do que a gente vinha fazendo. A constante do equilíbrio termodinâmica, ela não vai ser calculada em concentrações, mas sim em atividades. Então, o que importa na nossa solução não é a concentração das espécies, mas sim o quanto aquela atividade tem o quanto aquele elemento, né, que está em solução tem de atividade. O que é a atividade de um íon? A atividade do íon é a concentração efetiva em relação ao quanto aquela substância participa da própria reação, da própria equação química. Então, a atividade vai ser igual à concentração vezes o coeficiente de atividade. E esse coeficiente de atividade vai levar em consideração a mobilidade iônica. Para que a gente agora tenha a constante de equilíbrio, que é a constante termodinâmica, eu vou ter que conhecer, então, todos os coeficientes de atividade dos diferentes elementos presentes e corrigir, então, as concentrações multiplicando por esses coeficientes de atividade. Para que a gente possa fazer esse cálculo, eu vou ter que usar uma equação agora, que é essa equação aqui, onde eu calculo o coeficiente de atividade, e essa equação é chamada de Debye-Hückel. Ela leva em consideração o raio do nosso íon, né, ou diâmetro iônico, ela leva em consideração a carga e a força iônica da solução como um todo. Ok? Então, agora a gente vai fazer, na verdade, esses cálculos, né, das constantes termodinâmicas. Se a gente compara a constante termodinâmica com a constante clássica, então a gente percebe que a constante termodinâmica realmente é uma constante e que a constante clássica vai ter variação em função de outras considerações na própria solução. Certo? Vocês já trabalharam com atividade? Já fizeram cálculos usando a atividade dos íons e não as concentrações em outras disciplinas? Eu acho que não. Puxando aqui na memória, acho que não.
Certo. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês que, na verdade, o que acontece? Naquela apostila que a gente usou o ano passado, o semestre passado, em Quali 1, deixa eu abrir ela aqui. A gente tem um pouquinho de explicação sobre essas correções, né, da constante de equilíbrio com a atividade, e a gente só não trabalhou efetivamente por conta do tempo, né, que a gente acabou tendo um semestre que acabou ficando pequeno. Então, eu vou recapitular aqui na apostila do semestre passado, para que a gente agora possa fazer exercícios de atividades. A atividade, na verdade, é o que faz o pH da nossa solução ser o pH da solução. Então, não é que tudo que a gente já fez antes em concentrações é mentira, mas eram aproximações. Se a gente quiser ser rigoroso, o jeito correto de tratar os íons em solução é considerar a atividade deles, porque é a forma que eles vão, na verdade, interferir no próprio resultado da nossa solução. Quando a gente disse que o pH era a concentração, era o log da concentração de H+, na verdade... Acho que não está apresentando. Não, mas eu não estou apresentando ainda, só estou falando mesmo, porque não abriu ainda. Meu computador, eu falei que ele está meio lerdo aqui, então eu ainda estou esperando ele abrir. Aí eu estou contando só para vocês que quando a gente fala, então, do pH, de verdade, o que importa não é a concentração de H+, que tem, mas sim a concentração de H+, vezes o coeficiente de atividade, porque o que importa é como esse H+ se comporta na solução. Então, é a atividade dele que, de fato, vai interferir na medida do pH. Ok? Quanto que isso representa de erro se a gente não fizer o cálculo com a força iônica e com os coeficientes de atividade? Depende. Então, depende do próprio nível de concentração. Então, pode chegar a erros da ordem de 80%, dependendo da situação, e pode ser um erro bem reduzido, dependendo, então, da faixa de concentração, ok? Então, não é porque agora a gente vai conhecer essa característica da atividade que sempre a gente vai trabalhar com a atividade. Na verdade, todo mundo evita trabalhar com a atividade porque o cálculo acaba ficando difícil, ok? Então, agora sim, eu vou apresentar aqui. Então, tá aqui, ó. A expressão exata da nossa constante de equilíbrio. Agora, vocês vão dizer que tudo que a gente falou era mentira. Não é que era mentira, né? Que primeiro a gente precisa aprender a andar para depois aprender a correr. Então, agora a gente vai evoluindo e vai vendo aí detalhes, né? Então, a constante de equilíbrio, de uma maneira exata, ela não é escrita pelas concentrações ou pressões, quando for o caso de gases, mas sim em relação às atividades. Então, aqui o formato é idêntico, a gente vai ter a atividade do reagente, do produto multiplicado pela atividade do outro produto elevado aos seus coeficientes estequiométricos,
e dividido, então, pela atividade do reagente vezes o outro reagente, quando for o caso, também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Essa constante de equilíbrio, que leva em consideração as atividades das espécies, é chamada, então, de constante de equilíbrio termodinâmica, e a gente consegue, inclusive, converter uma em outra e fazer as correções adequadas, ok? As atividades da espécie química é uma grandeza termodinâmica porque é ela que, de verdade, permite contabilizar os efeitos dos eletrólitos. A gente falou tanto, né, sobre o que é um eletrólito forte ou fraco, ou um não eletrólito, e, na verdade, a gente não mediu o quanto que eles influenciavam no próprio resultado da solução. Tudo isso que a gente viu sobre os equilíbrios é dinâmico, então existe um transporte de carga, um fluxo de cargas em todas essas soluções que a gente está imaginando como espécies ionizadas, né? Contendo espécies ionizadas. Então, isso gera uma força iônica. Essa força iônica da solução é que vai interferir na própria atividade, em particular, de cada íon. Ok? Já que os íons são, então, espécies carregadas, dá para entender que não é a concentração efetiva deles que importa, mas sim a atividade deles na solução, porque uma parte desses íons não vai ser ativo. Ok? Então, a atividade, que também é chamada de concentração efetiva, depende da força iônica do meio. Tá bom? Um mesmo íon com uma dada concentração não tem a mesma atividade em uma solução se a força iônica da solução como um todo for diferente. Correto? Bom, qual que é o efeito, então, dos eletrólitos sobre os equilíbrios? Por que o conceito de atividade é importante? Porque em equilíbrios iônicos, a atividade de uma espécie química e a sua respectiva concentração podem ser significativamente diferentes. Muitas vezes, como eu disse, a gente não vai precisar ser rigoroso e trabalhar com atividade, porque a diferença vai ser pequena. Em outras vezes, essa diferença vai ser muito significativa e a gente vai ser, sim, obrigado a trabalhar da maneira exata. Os equilíbrios podem ser afetados por eletrólitos presentes na solução, mesmo que não estejam participando efetivamente da reação. Aqui surge uma característica muito importante também. Algumas vezes a gente vai ver que o equilíbrio vai se deslocar, mas não vai ter um ponto específico que a gente consiga verificar nesse deslocamento. Quer dizer, não vai ser colocada uma concentração maior de reagente, não vai ser tirada uma concentração de produto, e mesmo assim ele vai deslocar, por causa de um outro eletrólito que vai ser adicionado, que não é um íon comum, então que pelo nosso tratamento anterior não teria influência no próprio equilíbrio, porque não iria mudar as concentrações nem de reagente e nem de produto, mas que muda, sim, a posição do equilíbrio por conta da mudança da força iônica da solução. Ok? Bom, o efeito de um eletrólito ocorre devido à atração eletrostática que se estabelece entre os íons do eletrólito e os íons da espécie química reagente de carga oposta. Então, o eletrólito que forma espécies dissociadas, ele vai ter um efeito salino, então ele vai poder, inclusive, aumentar ou diminuir a atividade de um outro íon por conta do efeito de blindagem que pode acontecer. Então, eletrólitos de cargas opostas vão blindar
um determinado íon, né, e torná-lo menos ativo na solução. Um H+, como eu falei, que poderia influenciar no pH da nossa solução, pode não ter a mesma força iônica, né, teórica, então a mesma atividade, por conta de outros íons presentes, que vão impedir que ele haja como um íon livre. Os equilíbrios também podem ser afetados por eletrólitos presentes na solução, mesmo que não estejam participando efetivamente da reação, por conta da mudança da força iônica, ok? Por que ocorre o efeito salino? Eletrólitos que produzem íons de carga simples, como NaCl, nitrato de potássio, promovem efeitos similares, independentemente da natureza química do eletrólito, ou seja, o efeito está associado à valência. Esses íons de carga unitária e de raio iônico similares, eles vão se comportar muitas vezes como outros íons presentes somente por conta da atividade que eles têm. Tanto que o sódio, por exemplo, muitas vezes vai interferir nos resultados do Na+, do H+, na nossa medida de pH. O NH4+, também pode interferir no próprio resultado do H+, porque o que importa é a atividade e não a concentração, e, portanto, não vai depender da característica específica do íon, mas sim de como ele atua na própria solução. Quando apenas espécies neutras estão presentes, o efeito do eletrólito praticamente não é percebido no equilíbrio, e a magnitude do eletrólito, do efeito desse eletrólito, é maior quanto maior for a carga, ok? Eu li bastante aqui esses conceitos, né, porque são detalhes muito importantes para que vocês entendam esse pedacinho da atividade, tá bom? Primeira coisa para a gente poder, então, trabalhar com a atividade é calcular a força iônica do meio reacional. Apesar das atividades serem distintas para cada espécie na solução, a força iônica é única. Então, quando a gente calcula a força iônica, a gente está falando da força iônica da solução como um todo. Todos os íons presentes, por conta das cargas que possuem, vão interferir na força iônica da solução. Então, em uma faixa de concentração considerável do eletrólito, o efeito do eletrólito depende apenas do parâmetro de concentração chamado força iônica e da quantidade de tipos de espécies iônicas da solução. Então, a gente calcula a força iônica como meio vezes a concentração da espécie vezes a carga elevado ao quadrado. Então, tanto faz se é um ânion ou se é um cátion, a ação, né, dessas espécies na força iônica vai ser a mesma, porque eu estou elevando a carga ao quadrado e eu vou ter, então, sempre números aqui positivos. Para soluções que tiverem força iônica menor ou igual a 0,1, o efeito do eletrólito não depende do tipo de íon, depende só da força iônica. Ok? Então, aqui a gente tem um limitante, né, que é importante. Então, quando esse cálculo da força iônica for menor que 0,1, na verdade, a característica química do próprio eletrólito não vai ser significativa, mas a força iônica, sim. Vamos de exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Calcule a força iônica de uma solução de KNO3,01 mol por litro, de uma outra solução de sulfato de sódio 0,1, e depois compare a força iônica e a concentração molar. 2 minutinhos para vocês fazerem. Pode ser?
Só para a gente encerra aí nesse pedacinho e continua depois na próxima aula. Vou passar também exercícios, né, desse pedaço. Pode ser aí? Eu vou manter compartilhando. Se bem que é fácil, né? Sulfato de sódio, né? E nitrato de potássio, ambos na concentração de 0,1. Daí a gente já corrige aqui. Ok? Professor, essa força iônica ela é adimensional, não é? Não tem unidade. Nesse cálculo a gente não precisa da unidade. Ok. Quanto deu? Do sulfato deu 0,25 e do nitrato deu 0,1. Quanto deu, Lucas? Quanto que deu, Lucas?
0,1. Ok, vamos fazer aqui rapidinho, tá bom? Depois tem outro exercício aqui, na verdade, um outro exemplo, que é se a gente mudar a concentração. Então, seria de 0,05. Se vocês já quiserem ir fazendo também, é a mesma coisa, né? Só que na outra concentração. Então, aqui, só para completar, né? Nosso resumo da aula de hoje, atividade e força iônica para cálculo de constante termodinâmica. Então, aqui a gente vai ter cálculo da força iônica. E no nosso exemplo, não era isso, né? É o contrário. Então, de novo, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular a força iônica é olhar para os íons que vão estar presentes na solução. Então, recapitulando os conceitos, o nitrato de potássio é um eletrólito forte, então, quando a gente visualiza o que vai acontecer, temos que lembrar que ele vai dissociar por completo, já que por aproximação e por convenção, a gente considera que todos os sais, né, são totalmente dissociados. A equação da força iônica, eu vou colar ela aqui, então ela leva em consideração todos os íons que estiverem presentes e as respectivas cargas. Então, aqui no caso, para calcular a força iônica, se a concentração do nosso sal era 0,01 e a gente não tem nenhum ajuste de coeficiente estequiométrico, também teremos 0,01 do potássio mais e 0,01 do nitrato, correto? Então, aqui, meio, daí a gente vai ter as concentrações, então, de A mais vezes 1 elevado ao quadrado mais a concentração do NO3 menos vezes 1 elevado ao quadrado. Não temos outros íons, então só esses dois mesmo. Colocando aqui, vai ser igual meio com 0,01 vezes 1 mais 0,01 vezes 1. Então, a gente vai ter o valor de 0,02 dividido por 2 igual 0,01. Tá certo?
Tá certo nada, né? Vocês não estavam vendo e nem reclamaram. Dessa vez... Eu achei que estava carregando ainda. Não, dessa vez já estava aberto, porque essa apresentação é leve, né? Porque só tem o exercício. Aquela que tem a apostila inteira, aí sim demorou. Então, aqui eu estava fazendo e achando que vocês estavam vendo, né? A conta em si. Então, aqui o nosso exemplo da força iônica. Primeiro, para nossa solução de nitrato de potássio. Então, eu estava falando que é um eletrólito forte, a gente deve, primeiramente, escrever a reação. Aqui é uma reação, então, de dissociação completa. K+, mais NO3-. Se a concentração do sal, não é 001, né? É 0,1. Então, aqui a gente vai ter 0,1 e aqui a gente vai ter 0,1. Eu já estava fazendo um outro exercício. Aí, a força iônica vai ser igual meio da concentração do potássio vezes a carga dele, que é 1 elevado ao quadrado. A concentração, então, do nitrato, que é 0,1, também vezes 1, que é a carga, menos 1 aqui, né? Elevado ao quadrado. E aí, a gente resolve a continha. Vai dar 0,2 dividido por 2, que é 0,1. Ok? Então, esse primeiro, né? Daria isso daí. Aí, aqui no caso, então, do sulfato de sódio, a diferença é que agora a gente vai ter aqui também o eletrólito forte, dissocia completo. Aqui a gente vai ter, então, 2 vezes. Aqui a gente vai ter uma carga só. Mas aqui a gente vai ter 2 cargas negativas. Certo? Então, a hora de fazer a conta, nós temos o sódio, aí aqui nós temos o SO4, 2-, a carga dele, então, é 2 elevado ao quadrado, e aí aqui a gente vai ter 0,1 vezes 1, e 0,1 vezes 4. Então, aqui a gente vai ter 0,5 dividido por 2, 0,25. Ok? Nossa. Oi. Ali na reação, como são 2 Na+, não seria 0,2 vezes 1 na hora de fazer o cálculo? Verdade. Aqui eu até pulei, né? Então, vamos escrever direito para não pular mais. 0,1 é a concentração. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes 0,1 a concentração, e aqui a gente vai ter 0,1. Então, a hora de substituir aqui vai ficar 0,2 e aqui 0,1. Então, vai ficar 0,6 dividido por 2, 0,3. Correto? Isso. Certo? Então, por hoje, né? Então, compare a força iônica
e a concentração molar dessas soluções. A força iônica, então, quando a gente tem o sulfato de sódio, é maior do que quando a gente está trabalhando com nitrato de potássio, apesar das concentrações molares serem equivalentes aqui na solução mãe, né? Quer dizer, no próprio eletrólito forte considerado na solução. Tá ok? Então, a gente chegou aqui no nosso limite aí da aula, mas a gente continua, então, na próxima aula, desse pedacinho em diante. Vocês ainda têm essa apostila do semestre passado? Eu acho que sim. De qualquer forma, eu vou postar, então, esse material para completar aí, tá bom? E aí a gente continua. Eu aguardo os exercícios daqueles que nós estávamos fazendo até o 19, e a gente continua, então, desse ponto em diante. Ok? Certo, okay, Lucas? Então, tá bom. Vitor, Lucas, obrigado aí pela participação de vocês. Boa noite e até a próxima aula. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, abraços.